Aleluia, amém? Quem está feliz, quem adorou aqui ao Senhor, quem sentiu a presença de Deus, quem trouxe a perfeita adoração ao Senhor, quem são os adoradores aqui? Amém? Quem são os adoradores aqui nesse lugar? Aleluia, uma igreja vibrante, uma igreja que adora verdadeiramente ao Senhor em espírito e em verdade. Então nós somos privilegiados, escolhidos como adoradores de Deus, podemos dar a perfeita adoração ao nosso Deus. E nós estamos numa série de mensagens e hoje está sendo a última mensagem, né, sobre fé. Quem aqui veio os 2 domingos passados e está vindo pela terceira vez aqui ouvir sobre fé? Amém? E a gente tem visto aqui e aprendido princípios poderosos, né, para que nós possamos estar com a nossa vida cada vez mais na rocha, cada vez mais andando em fé, porque a palavra diz que o justo viverá, diga aí, pela fé. Diga assim, irmão, você viverá pela fé, porque você é um justo. Quem é justo aqui, levante sua mão. Amém? Alguns duvidaram. Você sabe o que é? Que é ser justo? Não é você ser justo de você mesmo, mas é você estar sendo justificado em Cristo Jesus. Quem são justificados em Cristo Jesus aqui? Aleluia. Quem aqui é banhado pelo sangue do Cordeiro? Aleluia, então você é justificado. A justiça que vem de Cristo, não a nossa, amém? Porque a nossa não serve, irmãos. Mas a de Jesus nos justifica no mundo espiritual, amém? Nos torna justos, limpos, santos, puros diante da presença de Deus. Quem aqui está banhado no sangue de Jesus? Então você é justificado. E o justo, ele vive pela fé. Deus nos chamou para andarmos pela fé, numa aventura de fé. Já diz o nosso pastor Eibe, essa vida com Jesus é o quê? Vamos repetir, é muito boa. Diga aí, essa vida com Jesus é muito boa. Amém? Então, essa vida de fé com Jesus é uma vida de aventura. Quem gosta de aventura aí? Os jovens gostam de aventura, né? E nós também. Amém? Nós gostamos de aventura com Jesus. Porque a cada desafio, nós conquistamos pela fé. Pela fé. Então a gente aprendeu a falar a palavra da fé, a falar correto, né? O pastor trouxe a palavra domingo passado sobre a gente falar correto, como é importante a gente alinhar aquilo que nós falamos, a nossa fé, aquilo que nós confessamos, as nossas atitudes, caminhando de acordo com a palavra que Deus tem liberado para nós. Amém? E hoje não vai ser diferente, dando continuidade, né? Nosso pastor Sandro esteve ali na sede trazendo mais uma palavra poderosa. E hoje, diga aí, a fé que vence. Aleluia, diga aí, a fé que vence. Olha a campeã aí, parece Arlete, né? Aleluia, mas isso aí é eu e você, amém? A fé que vence. Deus nos deu uma fé vencedora. A fé de Deus não é uma fé perdedora, mas é uma fé vencedora. Diga aí para o seu vizinho, você nasceu para vencer. Olha, a gente já começa vencendo, sabe aonde? Na disputa para chegar no óvulo da nossa mãe, nós vencemos. Dentro de milhões e milhões de espermatozoides, nós conseguimos vencer. Campeão, diga aí, campeão. Campeão. Eita, Jesus, tinha milhares e milhares, nós ganhamos a corrida, amém? Somos campeões, já começamos bem, não é verdade? Vamos lá para Hebreus 11:1, mas nós vamos aprender um outro lado da fé, que a fé ela tem várias facetas, né? Várias maneiras da gente exercitar a nossa fé, e hoje nós vamos estar aprendendo algo muito importante. Mas vamos estar lendo esses textos aqui que falam sobre fé. Hebreus capítulo 11, versos 1, 3, parte B. Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Diga aí, a fé é a certeza. Na fé não tem dúvida. Quando pensamos em fé, o que vemos em nossa mente? O que é que você vê na sua mente quando você pensa em fé? Então, muitos cristãos, né, evidenciam uma fé verdadeira. A fé que vence estas respostas. Pensa que a fé só é receber as respostas de oração, os milagres, né? As coisas que conseguimos alcançar, naquilo que conseguimos vencer, não é verdade? Isso é fé. Nós vamos ver, através da fé, as respostas de oração. Nós vamos ver milagres acontecendo, amém? Quem aqui presenciou milagre na sua vida? É através da fé que a gente vê tudo isso, né? Nós conseguimos alcançar coisas extraordinárias através da fé. A fé, ela opera maravilhas. Ela age no sobrenatural. O que é o sobrenatural? É algo além do natural. O que nós vivemos aqui na terra é o natural. Mas quando nós andamos na fé de Deus para nós andamos sobre o natural. Amém? Se o natural diz, tem uma enfermidade em você, mas o sobrenatural diz que Jesus já levou todas as tuas enfermidades, amém? Essa é a palavra sobrenatural que está sobre a minha vida e a sua vida. Então, todo espírito de enfermidade que tiver aqui vai saindo pelo poder do nome de Jesus. Amém? Porque aqui age o sobrenatural, pelo espírito de fé, agindo aqui na minha e na sua vida, é liberado sobre você a palavra milagre. Amém? Milagre. Aleluia. Pega aí. Milagre. Vai acontecer milagres. Pela fé. Pela fé. A gente vai ver, olha aqui o que acontece pela fé bíblico. Lá em Mateus, capítulo 15, verso 28, diz assim. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, não foi um dia depois, não foi algumas horas depois, foi naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Isso é fé. Isso é fé para acontecer milagres. Mateus capítulo 8, versos 10 ao 13 diz assim. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião, vai, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Na mesma hora, assim como você crê, receba. Na mesma hora, assim como você crê, receba. A fé que recebe. A fé que recebe, amém? A fé que recebe. Lucas capítulo 17, versos 5 ao 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, bem pequenininha. Olha o que é essa fé. Essa fé que é pequena, mas tem um potencial extraordinário. Amém? Olha o que é essa fé. Jesus disse que se eles tivessem do tamanhozinho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá pela fé. Amém? Aleluia. Agora nós vamos ver. Mas a evidência da nossa fé não está só nisso. Isso é maravilhoso, isso são milagres, isso é extraordinário. Mas nós vamos ver um outro lado da fé que é muito importante na nossa vida cristã. Que não é só a forma de viver e manifestar, né, os milagres. Mas a evidência da nossa fé não está só nisso. Mas também na nossa forma de viver, que manifesta comunhão com Deus, submissão à sua palavra e amor às pessoas.
Aqui nós vamos estar falando mais sobre isso nessa noite, amém? Sobre essa fé que tem comunhão com Deus, essa fé que é alicerçada em Deus, essa fé que não só busca milagres, que não é errado a gente buscar milagres, mas que não vive só nesse nível de fé, de receber para si mesmo, mas é um nível de fé que tem comunhão com Deus, e que ama o próximo, e que exercita essa fé em benefício do outro, amém? Diga assim, irmãos, diga assim, irmão, eu te amo, e eu quero beneficiar a minha fé ao teu benefício, amém? É esse nível de fé que Deus quer nos trazer nessa noite. A fé que vence é apaixonada pela palavra. A fé que vence, ela tem paixão pela palavra. Ela ama a palavra de Deus. Nós temos que ter essa fé que Deus diz que é uma fé vencedora. E essa fé vencedora tem que estar baseada nessa palavra. Nós temos que buscar tempo com a palavra, como diz lá em João capítulo 6, versos 67 e 68. Jesus perguntou aos discípulos. Aliás, Jesus perguntou aos 12, os 12 discípulos. Vocês também não querem ir? E no verso 68, Simão Pedro disse assim. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só Jesus tens as palavras de vida eterna. Essa palavra é poderosa, essa palavra é eterna. Passará céus e terra. O Senhor diz, mas as minhas palavras não passarão, amém? Essa palavra produz resultado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós jamais poderemos ser crentes vitoriosos sem a palavra. Crentes que têm uma fé vencedora, anda baseado na palavra. Lê a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, come a palavra, fala a palavra, e aí vai gerando uma fé robusta, uma fé crescente, uma fé ousada, uma fé que opera pelo amor. Amém? A fé que opera pelo amor. Porque se nós tivermos fé para fazermos muitas coisas, mas não tivermos o amor, nada vai valer. Amém? A fé, ela opera pelo amor. A fé, ela faz acontecer. A fé, ela tem uma voz. Amém? Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, você quer ter uma fé atuante? Você quer ter uma fé sobrenatural? Escute a palavra, leia a palavra que dentro de você vai gerar fé. E você vai andar por cima das circunstâncias e você vai fazer, sabe o quê? Ajudar aquelas pessoas que estão perto de você. Você vai estar tão cheio de fé que você vai amar as pessoas e ajudá-las, amém? Você vai profetizar sobre a vida delas, você vai trazer o céu para a vida delas, você vai fazer a diferença na vida das pessoas. É impossível uma pessoa cheia de fé, é impossível uma pessoa que está amando a palavra, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, ela não transbordar para outros, amém? Diga assim, eu vou transbordar. Para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás, por todos os lados. Eu vou transbordar da fé. Mas lembre-se, se você diz, eu estou sem fé, está faltando a palavra. Ame a palavra. E como você vai amar a palavra? Como eu e você vamos amar essa palavra? Nós temos que nos disciplinar a ler a palavra, a nos voltar, a desejar ouvir Deus. Aqui, irmãos, muitas vezes a gente anda atrás de ouvir Deus, não é? Não é errado você vir para um culto e ouvir a palavra de Deus, porque aqui a gente está pregando a palavra de Deus, aqui Deus está falando. Mas nós podemos estar na nossa casa,
no nosso lugarzinho secreto, buscar ouvir Deus. E aqui é a maneira mais segura, ó, essa palavra. Aqui é a boca de Deus falando para nós. Amém? Aqui é Deus falando para nós e nós temos que ter desejo. Senhor, o que é que tu quer falar hoje para mim? Porque aqui é Deus falando para mim e para você. E quando a gente vai exercitando isso, de querer ouvir Deus falar para nós, em nós vai sendo gerada uma fé extraordinária. Amém? Nós vamos ficando crentes fervorosos, crentes que amam a obra de Deus, que amam vidas. Amém? E que não consegue ficar calado. Vai transbordar essa fé. Vai transbordar. Você vai orar pelas pessoas que estiverem doentes. Olha, se você estiver cheio dessa fé, chegar uma pessoa enferma, o Espírito Santo vai te impulsionar. Tu vai colocar as mãos e ele vai fazer, mas você não. E você vai ver coisas acontecendo. Por quê? Porque você está numa fé vencedora, não só para você, mas para as pessoas que estão perto de você. Amém? Vai agir nas outras vidas, vai fluir para os outros. É como o rio de Deus. Sinto o fluir de Deus, do rio de Deus nesse lugar, amém? Sinto o fluir de Deus, do rio de Deus. Irmãos, quando a gente louva, nós estamos trazendo, quando a gente começa a louvar e a declarar as palavras que está no louvor, aquilo vai subindo para o céu e aquilo vai trazendo para a terra, o céu vindo para a terra, amém? O céu vindo para a terra. Aqui tem um rio de Deus. Rio de fé, de ousadia. Hoje em dia tem várias versões da Bíblia. Ninguém tem desculpa de não ler. É uma facilidade, não é verdade? É uma facilidade. Tem várias traduções de Bíblia. Tem Bíblia em áudio. Inclusive tem até... O pastor deu até sugestão aqui de vários tipos de versões. 2.400 versões. Num aplicativo de YouVersion, eu acho, Olha aí, Bíblias aí diversas, 2.400 versões da Bíblia, 1.600 idiomas. Olha aí, tudo isso para facilitar, meus queridos, para facilitar nós lermos, nos enchermos da palavra e ficarmos cheios de fé. Não existe fé sem a palavra. Jamais nós poderemos ser crentes cheios de fé sem a palavra. Então a facilidade está grande. Eu tenho várias no meu celular, coloque no seu também. Se você bote se não tem tempo para estar lendo, bote a Bíblia em áudio. Se você não sabe ler, tem Bíblia em áudio. Amém? Não deixe de ouvir essa palavra, porque você vai ouvindo ela e ela vai gerando fé em você, amém? Ela vai se tornando a palavra rema, a palavra revelada. E quando você recebe a palavra revelada, irmãos, você caminha nela, você vai ver coisas acontecendo, amém? Porque ela é uma fé viva, ela não é uma fé morta, não existe fé morta. A fé em Deus é uma fé viva. E sem a palavra não há uma verdadeira fé. A fé que vence é apaixonada pela palavra. Então nós vamos ver aqui que a fé também que vence, ela se relaciona com o Espírito Santo. A palavra, ela anda junta com o Espírito. Você sabia? A palavra e o Espírito estão juntas. Então nós temos que buscar comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir para levar a palavra para as pessoas, para profetizar para as pessoas, para operar milagres através de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a palavra de Deus para nós. Amém? Sem o Espírito Santo, essa palavra ela passa a ser somente letra. Mas quando você e eu lemos a palavra junto com o Espírito Santo, ela se torna rema, a palavra revelada. E quando o Espírito e a palavra se juntam, aí nós vamos ver coisas tremendas acontecendo. Amém? Diga assim: eu preciso de comunhão com o Espírito Santo. Romanos 8, 14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus,
são filhos de Deus. A fé que vence é a fé que tem um relacionamento com a palavra. Amém? Então, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí nós vemos quem aqui é filho de Deus. Só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Só quem é filho de Deus tem a condição, tem a capacidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Então você tem a direção do Espírito Santo para a sua vida. Amém? Você é guiado por um Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Mas nós devemos buscar intimidade e afinidade para ouvir o Espírito Santo. É como você sintonizar uma rádio. Quando você está sintonizando, vai chiando, né? Até você conseguir colocar perfeitamente na rádio e ouvir o som de forma bem nítido. Da mesma forma é com o Espírito Santo. A gente tem que exercitar a ouvir o Espírito Santo. Muita gente diz assim, mas eu não sei se é o Espírito, se é a minha carne ou é o diabo. Eu te digo uma coisa, por isso que diz que o Espírito e a palavra andam juntos. Jamais o Espírito Santo vai falar fora dessa palavra. É ela que nos garante a verdade que liberta. Amém? Por isso que o crente que conhece a palavra, ele não é enganado pela voz do diabo. Porque ele vai ter o discernimento, se passar pela palavra, pela peneira da palavra, é de Deus. Se não passar, não é de Deus. Amém? A fé verdadeira que vence, ela vence o diabo, o mundo e a voz das pessoas. Por quê? Porque ela está alinhada com a palavra. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Nós devemos buscar essa intimidade com o Espírito Santo para que ele nos conduza, não a nossas emoções, não a voz do mundo e não a voz do diabo, mas a voz do Espírito. E para isso nós precisamos de intimidade, de comunhão, de parar para ouvir, não é verdade? De sintonizar, de começar a discernir a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus aqui. Estamos aqui. Vou contar lá na sede, o pastor Santo contou uma história de uma irmã, que ela orou, ela foi despertada na madrugada para orar, pelo esposo que tinha viajado com os filhos, e ela tinha ficado. E ela acordou, foi interceder, nem queria, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu estou acordada, o que é, Senhor? E o Senhor disse, vai orar. Pelo seu esposo, ainda direcionou. E ela orou. Quando foi no outro dia, a família chegou lá, né, chegaram a notícia na casa dela, que tinha havido um acidente com o esposo, mas que ele tinha saído ileso com a família, né, de dentro do carro. E ali ela pôde ver que foi através daquela madrugada que ela foi levantada, guiada pelo Espírito Santo a orar. E Deus deu livramento ao esposo dela. O carro, eles até mostraram aí como foi que ficou. Totalmente destruído, ó. Mas ele saiu ileso. A família, né? Saiu ilesa. Por causa daquela mulher que se posicionou, guiada pelo Espírito Santo, para orar. Eu creio que aqui muita gente já fez isso, não é verdade? Já aconteceu isso comigo, mas eu quero contar algo recente. Eu estava numa reunião. Quando eu estava vendo essa parte aqui, o Espírito Santo disse, conte também dessa experiência sua, para glorificar o nome do Senhor. Porque eu sou assim, irmãos. Eu só conto se o Espírito Santo disser que eu conte. Se ele disser que não, aí ser outra vez, ou ele nunca vai me pedir para eu contar. Então, eu vou contar essa. Recentemente. Eu acho que faz umas 3 semanas isso. Eu estava numa reunião
com muitas mulheres. E nessa reunião, o Espírito Santo me moveu para trazer uma palavra para aquela mulher de cura. Por quê? Porque ela estava deprimida. Ela disse que naquele dia ela havia chorado o dia todo. Ela estava muito triste. E ela já vinha com essa situação de depressão há alguns anos, de altos e baixos, tomando remédio e tudo. E quando ela começou a contar aquilo, dentro de mim veio uma indignação santa contra aquela coisa maligna. E eu aguardei. E num determinado momento da reunião, que chegou a vez para eu falar, eu disse, eu posso fazer algo aqui? E elas lá disseram, pode. E eu senti do Espírito de ir até aquela mulher e dizer, vem aqui, se levante. Se levante em nome de Jesus. E ela se levantou, ela deu um pulo assim, sabe, irmãos? Ela deu um pulo, ela estava triste, arrasada, deprimida. E ela se levantou e disse, comece a caminhar que você é livre. E ela começou a caminhar, e conforme ela caminhava, o poder de Deus veio sobre a vida dela, ela começou a se tremer todinha. E conforme ela ia se tremendo, o Espírito Santo ia libertando ela. E ali eu comecei a orar, as irmãs também oraram. E para honra e glória do Senhor, irmãos, tem uma foto nossa que ela está em cima. Quando terminou a reunião, ela estava com um sorriso de orelha a orelha. E ela, quando terminou que a gente foi tirar a foto, ela botou uma cadeira e ficou em cima da cadeira. Parecia uma menina com um sorrisão assim, ó. Eu botei até lá no meu Instagram. Por que eu botei essa foto? Porque nessa semana a gente estava fazendo uma caminhada, eu e Tibus. Quem é que vinha toda alegre, satisfeita e me deu um grande abraço? Ela e o esposo dela muito grato, porque a mulher dele estava bem, estava sorrindo, estava alegre. Porque o Espírito Santo faz isso. Porque o Espírito Santo quer nos usar para beneficiar outros, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. E aquela mulher, ela disse, olha, eu não tenho mais isso. E sorrindo, me abraçou com alegria tão grande. Eu não tenho mais essa tristeza, graças a Deus, foi embora. Amém? Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos instrumento para trazer alegria aos corações das pessoas. Para tirarmos as cadeias, tirarmos as pessoas das depressão, das tristezas, amém, irmãos? O meu irmão aqui, ele cansa de orar pelas pessoas, as pessoas saem sorrindo, alegre, chega triste perto dele, sai alegre. Aleluia, amém? Tem que ser assim, irmãos. Essa fé que produz resultado, não só na nossa vida, não só para nós, mas para a vida dos outros. Para a vida dos outros. Diga assim, eu vou andar assim com o Espírito Santo. Diga para o seu irmão, vou estar assim, irmão, com o Espírito Santo, para ele me guiar. Amém? Para ele me guiar, para não ficar assim, ó. Irmão, aqui não tem ninguém assim. Ai, eu estou tão necessitada. Ai, como é que você está, irmão? Estou fraco. Não tem ninguém aqui, né? Assim, diga assim, só é forte. Amém? No Senhor, irmãos, a gente é forte. A gente pode estar passando por diversidade de situações, mas nós temos uma força no sobrenatural, amém? Nós temos uma força sobrenatural que está pronta para agir na minha e na sua vida, amém? Não existe essa, irmãos. Diga o fraco, eu sou fraco. Diga o fraco, tem que sair lá de dentro. Diga o fraco. Eita, agora saiu fortaleza. Diga o fraco. Aleluia, olha aí, isso é Deus que está dizendo. Tem de bom ânimo, não temas, Deus vai estar sempre assim com a gente. Não temas, tem de bom ânimo, eu sou contigo, amém? Te levanta, é sempre assim, porque essa fé, ela é assim. Ela é uma fé que você pode estar fraco, mas quando você se conecta com Deus, que você começa a ser usado para ajudar o próximo, sabe o que acontece? Você fica forte, cheio do Espírito Santo, porque é dano que a gente recebe. Eu cansei de ver o Tibus dizer assim,
A pessoa lá na reunião, na célula, chegava meio assim, fulano, ore por essa situação. Não, já estou precisando de oração. É dando que se recebe, ore. Aí a pessoa começava a orar, ela saía toda animada. Ela já ficava animada. Por quê? Porque quando a gente dá, a gente começa a receber de Deus. Se a gente fica, a vítima ali, e não se dá, não deixa essa fé fluir em nós, a gente fica pior, irmãos, fica para baixo, mais ainda. Amém? Começa a se deixar usar. Diga aí para o irmão, irmão, deixa-se usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar, irmão. Amém? Ele quer te usar, ele tem te dado dons. Aleluia, ele tem te dado uma fé ousada. Você é cheio dele. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa precisando ouvir de você. Tem uma pessoa precisando vir para a igreja, que é você que vai trazer. Tem uma pessoa precisando ir para a célula, que é você que vai trazer, com essa fé que produz resultados. Aleluia, aleluia, amém? Aí você vai sentir vida de Deus. Rapaz, que coisa maravilhosa, vou levar mais. E você vai ver vida se rendendo a Jesus. Talvez você entrou nessa noite aqui, sabe, como alguém te trouxe. Alguém passou um WhatsApp para você, alguém ligou para você, alguém te motivou. Olha aí a fé atuante, olha a fé atuante. Alguém te incentivou, alguém te levou lá para o culto das leoas, que tu não queria ir. Aleluia, a fé atuante, a fé que ama, a fé que olha para o outro. Amém? A fé que vence se importa com os outros. 1 Coríntios capítulo 13, verso 3 diz assim: ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, diga aí, nada serei. É a fé que opera pelo amor. Então a gente vai ver aqui na Bíblia, certo? Um homem de Deus fantástico, para começar. Certo? Que ele era esse homem cheio de amor, cheio de bondade, que serve de inspiração para nós, não é? Lá em 1 Coríntios capítulo 3 fala, né, que a fé, né, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar o monte e não tiver amor, nada serei. Vamos ver o exemplo de Barnabé. Atos 11, 24, diz assim: ele era um homem bom. Diga assim, cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos dizer que Barnabé era o quê? Cheio de quê? Primeiro de quem? Do Espírito e depois de fé. E o nome Barnabé significa consolador. Aquele que chega, que ajuda, que consola, né? Aquele irmão, aquela irmã que chega sempre para estar animando. Pois Barnabé, ele tinha essas características. Aqui tem muitos Barnabés e Barnabelas, veio como o pastor Eibe. Aqui tem muitos Barnabé e Barnabelas. Quem aqui é Barnabelas? Pessoas que estão prontas para ajudar o outro, para levantar o outro. Eu vou desistir. Vai desistir não, irmão, vamos lá. Você consegue, vamos lá. Amém? Você não vai parar, irmãos. Você não vai parar. Eu vou orar por você. Vamos lá, vamos para a igreja, vamos para a célula. Vamos para o culto de mulheres. Vamos para a oração. Amém? Está sempre ali, se incentivando. Aleluia. E Barnabé era assim na obra de Deus, né? Ele chegava junto, ele tinha um jeitinho, ele ajudava, ele ia lá e conseguia fazer com que os irmãos permanecessem na fé. Então ele foi enviado a Antioquia, né? Uma cidade ali perto de Jerusalém, naquela região. Ele foi enviado a Antioquia, a primeira igreja, né, puramente gentil. Então, ali foi a primeira igreja, e porque o evangelho, né, quando veio, veio, e os judeus achavam que era só para eles, mas aí Jesus, ele veio para todos, amém? Jesus, quando ele morreu na cruz, o evangelho se expandiu para todos. Então, aqui foi a primeira igreja em Antioquia, que foi composta de pessoas que não eram do povo de Israel, chamado de gentil. Lá em Atos 11, 23, diz assim:
Este, né, Barnabé no caso, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Então ele chegou naquela igreja de novos convertidos, e ele ali com aquele coração cheio de amor e fé, cheio do Espírito Santo, ele fortaleceu aqueles irmãos, e ele viu algo bom naqueles irmãos, ele viu a graça de Deus sobre a vida deles, né? E ele ficou alegre e animou aqueles irmãos a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Amém? Como é importante essa fé que ajuda o próximo, que fortalece o irmão na fé. E aí Barnabé, ele atuou também na vida de Paulo. Você sabia que Paulo, quando ele começou lá na igreja de Jerusalém, no início, ele não foi muito legal. Houve lá uma situação, uma confusão, porque Paulo não sabia ainda falar muito bem do evangelho. Então Paulo começou a falar além da conta, e aí os irmãos ali, os mais antigos, não gostaram, e Paulo teve que voltar para Tarso. E ficou lá por um período, alguns anos, e Barnabé foi até Tarso atrás de Paulo, e pegou Paulo e trouxe para Antioquia, para essa igreja que tinha sido aberta dos crentes gentios, e colocou Paulo lá, e começou a animar Paulo, e Paulo começou a desenvolver a obra ali, e se tornou um grande apóstolo, através de Barnabé. Como é importante os Barnabé. Quantos Barnabé tem aqui, gente? As Barnabé, como é importante, até o apóstolo Paulo precisou, né, de Barnabé para ajudar, porque ele estava lá isolado, amém? Por conta que não tinha sido muito feliz, né, na igreja lá com os judeus. Mas Deus usou Barnabé para trazer Paulo para o centro da vontade dele. Paulo, a partir dali, começou a romper, amém? Muitos vão romper nessa noite, amém, irmãos? Porque muitos estão sendo ajudados aqui por Barnabé e Barnabelas, amém? Aleluia! Você está perto de um, você está precisando de ajuda, você tem um Barnabé e uma Barnabela perto de você para lhe ajudar, para lhe fortalecer, amém? Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 6, verso 5, 8, diz assim, fala de outro homem extraordinário. Diga aí, Estevão. O mais interessante, viu, irmãos, que para cuidar de viúvas, viu? Para cuidar de viúvas naquela época, não foi qualquer um. Não vamos conseguir aqui, peraí, vai pegar qualquer um para cuidar das viúvas, né? Pode ser de qualquer jeito. Não, irmãos, olha aqui como é importante, como Deus se importa com tudo na sua obra, com todos. Seja o que você esteja fazendo para Deus, é muito importante você ter fé, você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você ser uma pessoa cheia da palavra, você ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, amém? Você ser uma pessoa cheia do amor. Olha aqui, para cuidar das viúvas, os apóstolos precisavam de alguém. Como eu falei, Atos 6, dos versos 5 ao 8, diz assim, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, foi bem claro aqui na palavra de Deus, mostrando, enfatizando as características das pessoas que eram usadas na igreja primitiva para ajudar as viúvas, para ali supri-las com alimento, né? Enfim, ajudar essas viúvas. Então, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Olha aí, ele era um homem que, além de ajudar ali as viúvas no suprimento delas, ele ainda era ousado e usado pelo Espírito Santo. Fazia maravilhas, milagres, amém? Porque é impossível, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo não manifestar, uma pessoa cheia de fé, não manifestar essas maravilhas. Diga assim, eu vou manifestar. Mas não é demônio.
Eu vou manifestar o Espírito Santo, o amor de Deus, a graça de Deus. Amém? Irmãos, Deus quer que a gente manifeste essas coisas boas. Esta fé, ela vai aparecer. Ela não fica invisível, oculta. Diga assim, não. É uma fé muito prática. Somos levados à ação por causa da fé. Fazemos a diferença na vida dos outros por causa da fé. A fé verdadeira, ela aparece, ela é prática. Lá em Tiago 2,14 diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É uma pergunta que Tiago faz. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí você pode perguntar, é uma contradição então? Se a palavra diz que eu sou salva, você é salvo, não pelas obras, mas pela fé. As obras não salvam. E aqui está dizendo que se eu tiver fé e não tiver obras, está colocando em jogo a nossa salvação? Preste bem atenção. Não é que as obras nos salvem. As obras realmente não nos salvam. Mas a palavra, ela é um todo. Por isso, irmãos, que é importante estudar a palavra. Se você pegar um texto, eu aprendi isso, que um texto só é um pretexto para uma heresia. A palavra de Deus, ela não se resume num texto. Você pega um texto e você vai estudar o contexto daquele texto, o todo que tem na Bíblia sobre aquele texto. Aí você vai ter a visão panorâmica toda daquela revelação de Deus. Você imagine se Jesus não tivesse o contexto das Escrituras, Jesus teria sido facilmente enganado por Satanás. Porque um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Olha, Satanás, quando viu que não conseguia derrotar Jesus, o que foi que ele fez? Ele usou a palavra. Ele diz, está escrito que se tu se lançar desse monte abaixo, os anjos te guardam, não te deixam cair. Jesus disse, olha aí, mas está escrito, é verdade. Não é verdade? É verdade. Mas a verdade sem o total dela. Você está me entendendo? Aí Jesus usou o quê? O total da verdade. Mas também está escrito, né? Que não tentarás o Senhor, o teu Deus. Fazer loucura em nome de Deus, depois botar que Deus manda a gente se jogar, porque está escrito, olha aí. Um texto sem contexto é um pretexto para heresia. É você sempre ver o outro lado da moeda. Amém? Então, a fé verdadeira, ela tem obras. Só que as obras não nos salvam. Porém, quem tem fé em Jesus Cristo, é impossível não ter obras. Amém? É impossível não ter obras. Como é que eu digo que tenho Cristo, você diz que tem Cristo, você diz que tem fé em Jesus e não tem obras? Então, é natural nós termos fé em Jesus e produzirmos as obras. Agora, é diferente eu e você querer ser salvo pelas obras em primeiro lugar, entendeu? Eu vou fazer bem muitas coisas boas, como tem certas doutrinas que falam sobre isso, né? Eu vou fazer coisas boas, vou distribuir sopa, eu vou dar roupa para os pobres, eu vou dar dinheiro, eu vou ajudar, vou fazer para eu ser salva, para você ser salvo. Não vamos conseguir, porque a nossa justiça própria, lá em Isaías diz que é como trapo de imundície, é como pano de chão. Ok? Agora, preste atenção, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a fé nele, que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, a palavra que está em nós, ela produz boas obras. Amém? Então, nós temos, como cristãos, que produzir boas obras. Nós fomos salvos para isso, para andar nas boas obras. Eu creio que essa igreja é uma igreja que anda nas boas
obras. Essa igreja tem um DNA de ganhar vidas, de cuidar bem delas. Essa igreja tem células, que nas nossas células nós abrimos nossas portas e lá entra todo e qualquer tipo de pessoa, amém? Nós não fazemos acepção se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se mora na rua, se mora no palácio. Todos têm acesso às nossas casas, amém? Todos lá têm acesso, e são cuidados e são amados, e são recebidos como todos iguais. Inclusive, lá na nossa célula, teve umas pessoas que foram lá, e teve uma depois que terminou a célula, veio perguntar: e você sabe quem você está deixando entrar na sua casa? Sim, perfeitamente, nós estamos deixando entrar pessoas que Jesus ama. Pessoas que Jesus quer transformar. Aqui é lugar de milagre. Essas portas não foram abertas apenas por serem abertas. Essas portas foram abertas com um propósito. Essas portas foram abertas para ganhar vidas. Aqui quem entra sai liberto, sai transformado, sai renovado, sai curado, sai salvo. Aqui acontece isso nas nossas células, na Paz Church de Maranguape. Amém? Então, é um lugar de cuidado e amor. É o DNA da nossa igreja. Amém? Por quê? Porque é a fé que opera pelo amor. É a fé que tem obras. A fé que cuida do próximo. A fé que passa o WhatsApp a semana todinha. Tem pessoas que todo dia eu passo o WhatsApp para elas. Todo dia. E aqui tem vários líderes de células, homens e mulheres, e também aqueles que fazem parte das células, que não são líderes ainda, mas que estão juntos, fazendo a mesma coisa, amém? Porque uma coisa que a Paz Church ama é vidas. Amém? Porque Deus tem gerado isso em nós. O Espírito Santo tem gerado essa fé viva. A fé que vence. A fé que vence, diga aí, a fé que vence. É uma fé com obras. Aleluia. Tiago 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras, diga aí, é morta. Mateus 9, 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha aí, aquele paralítico, ele encontrou pessoas cheias do amor, ele encontrou pessoas cheias da fé atuante. Os amigos viram que ele estava paralítico, pensaram, pela fé, vamos levar o nosso amigo até Jesus. E eles ali deram um jeito, né? Com certeza, guiados pelo Espírito Santo, conseguiram abrir lá no teto, porque ao redor daquela casa estava lotado de gente, eles não tinham condições de passar pela porta. Então veio aquela ideia do Espírito Santo de colocar o amigo paralítico deles por cima, abrir lá o teto e numa maca, né, deram um jeito para que ele descesse no meio lá, de onde Jesus estava na sala, e através daquela atitude de amor, daquela fé atuante, aquele paralítico foi curado. Amém? Por causa dessa fé atuante. Diga assim, a minha fé é atuante. Aleluia. A fé que vence se importa com os outros. E aqui, para encerrar, nós vamos trazer algo poderoso que o pastor já até falou, Tibúrcio, né, que vamos ter no mês de setembro e outubro, os nossos GEs. O que é GE? Você pode perguntar. GE quer dizer Grupo de Evangelismo. É uma ferramenta para que nós venhamos a ganhar vidas para Jesus. Você sabia que aqui tem muitos que foram ganhos através do GEs? Através dessa ferramenta poderosa? E nós vamos agora entrar nesse mover sobrenatural do GES. Nós vamos ganhar Maranguape para Jesus, amém? Nós vamos invadir cada
cada bairro de Maranguape, cada distrito de Maranguape. Nós vamos invadir com o GS, nós vamos tirar muitas vidas lá das portas, lá nas portas do inferno. Vamos invadir o inferno e povoar o céu. Quem está aqui para isso? Quem está aqui para isso? Quem vai fazer parte desse exército da Paz Church para ganhar multidões para Jesus? Nós vamos ganhar dezenas e centenas de pessoas para Jesus. Vamos entregar uma grande colheita para a glória do Senhor. Aleluia! 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 Nós somos como Josué e Caleb. Aleluia! Aleluia! Homens e mulheres de fé. Aleluia! Que conquistaram a terra. E daquela geração foram os únicos que entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles disseram, enquanto os outros diziam, não, nós não podemos, lá tem gigante. Josué e Caleb disseram, sabe o que foi que eles disseram? Nós vamos conquistar, nós vamos comer aquele povo como pão. Aleluia, aleluia, nós vamos conquistar, nós vamos ganhar as multidões para Jesus. Aleluia, aleluia, nada vai nos impedir, irmãos, amém? Nós aqui, por favor, a liderança aqui na frente, essa liderança é poderosa. Oh, aleluia, eu estou sentindo um som de Deus nesse lugar. Esse tempo, lá na Paz Church Fortaleza, nosso pastor Sandro tem liberado a Paz Church Ceará para avançar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui estão os guerreiros, aqui estão os poderosos, aqui estão os Josué e Caleb. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E Deus está levantando mais, Deus está levantando mais, Deus está levantando mais. Aleluia, aqui tem líder em treinamento. Oh, aleluia, Jesus. Nós vamos invadir esse Maranguape. Vamos ganhar dezenas e centenas de pessoas para Jesus. Para glorificar o nome do Senhor, nós somos chamados, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Há uma grande colheita a ser manifesta. E Deus quer usar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós aqui oramos pelo nosso presidente, irmãos, nós estamos fazendo o que a Bíblia manda. Orar pelas autoridades constituídas para que venhamos ter paz. Quem aqui quer o reino de Deus estabelecido no Brasil? Quem aqui quer ver famílias fortalecidas? Quem aqui quer ver os princípios de Deus nessa nação? Quem aqui quer ver um Brasil forte? Quem aqui quer ver as famílias cheias do Espírito Santo? Pois nós temos como igreja de Jesus colocar no poder homens que têm princípios de Deus, que amam as famílias, irmãos. Nós não temos pacto com o comunismo. Essa igreja não tem com comunista não, irmãos. Veja a Venezuela, veja a Argentina, veja Cuba. Nós vamos colocar no poder homens que temem a Deus, que têm princípios de família. Amém? Eles estão avançando com todas as suas hortes infernais, irmãos, para destruir a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo sempre sempre prevaleceu em todas as histórias que já houve nessa terra. Mas nós temos que ser mais sábios do que os filhos das trevas, irmãos. Acorda, igreja. Vamos colher almas para Jesus. Aqui temos liberdade nesse país. Ainda temos liberdade. Tem lugares aí que não pode nem ter Bíblia, que se você for encontrado com Bíblia, Afeganistão estão matando os cristãos lá.
sabia que se nós colocarmos comunistas no poder, a primeira coisa que eles vão destruir é a igreja. Nós somos igreja sábia. Igreja de Jesus é a igreja que tem revelação, é guiada pelo Espírito Santo, amém? Nós não estamos aqui com partido A, B ou C. Nós queremos que o reino de Deus se estabeleça no Brasil. Amém? E nós vamos, irmãos, com as nossas atitudes, a fé que atua, a fé que tem obra. Amém? Ela é atuante. E ela coloca pessoas que andam respeitando as famílias e as nossas crianças. Quem aqui quer ver nossas crianças livres dessa ideologia? Amém? Amém? Nossas crianças têm sido atacadas dia e noite, irmãos, com essa ideologia do inferno dentro das faculdades, nas escolas. Nós, como igreja de Jesus, não compactuamos com isso. Nosso pastor Sandro disse isso. Por isso estou dizendo na mesma autoridade que vem do Senhor para ele e para nós. Nós falamos o mesmo idioma, irmãos. Não. 1000 vezes não. Respeitem as nossas crianças, amém? Respeitem as nossas crianças. Fujam da nação brasileira. Caiam por terra essas ideologias. Nós permaneceremos fiel à palavra de Deus. Amém? Tem irmãos morrendo por ela. Não é porque estão morrendo porque estão fazendo mal. Estão morrendo porque amam Jesus e amam os princípios de Deus e a família. Quer a nossa nação ainda livre? Quer a nossa nação ainda livre para falar a palavra de Deus? Coloque pessoas certas, ore ao Espírito Santo e peça discernimento. Coloque pessoas certas no poder, amém? Coloque pessoas certas no poder. Esses que estão tentando se levantar agora para trazer comunismo, 1000 vezes não. Acorda. E nós vamos avançar com esse GE, irmãos. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Aleluia. Nós vamos, como um grande exército, avançar. Lá em 1 João 5:4. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé se levante, a nossa fé se levante com ousadia nessa fé.